Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Vocês estão bem? Vocês estão animados com essa manhã poderosa? Me diz aí se você está me ouvindo bem. Vocês me ouvem bem? Aleluia! Tá me ouvindo bem? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é o último dia das mulheres no profético, né? Eu creio que Deus falou muito ao seu coração nesse tempo, assim como falou comigo também. Tantas instruções poderosas, ensinamentos poderosos, e hoje não será diferente. Amém? Então, antes de nós convidarmos, né, a nossa ministra surpresa, eu quero que você compartilhe essa live, né? Coloque aí, divulga o aviãozinho, coloca nos grupos do WhatsApp também. Divulga bastante essa live, porque vai ser um tempo poderoso, amém? Vamos lá, vamos lá. Todo mundo divulgando, tá certo? Glória a Deus. Como tá coisando aqui? Amém. Vamos lá, pessoal, divulgando essa live. O nosso convidado hoje é surpresa. Vocês vão saber daqui a pouco, tá certo? Glória a Deus. Eu já vou chamar aqui, tá? Pra gente não perder tempo. Mas enquanto isso, você vai divulgando a live poderosa. Vamos ver quem será esse nosso convidado surpresa. Glória a Deus. Eita! Agora vocês já sabem. Acho que ajeitou aí. Bom dia! Ei, Tá me bom ouvindo dia, bem? meu bebê. Tô Bom ouvindo dia, mãe. bem. Tá Tô me tremendo um ajeitando aqui. pouquinho, viu? Melhorou? Eu tava mexendo. Melhorou, tô ouvindo Pronto. certo. Que honra ter a senhora conosco aqui nessa manhã. Nem apresentar, né? A, Você já a conhece? sua internet tá travando, Pati. Certeza? Glória a Deus. Vocês estão me vendo bem, pessoal? Eu tô vendo bem a senhora. Ai, meu A Deus, senhora virou a chegou. câmera. Isso. Pronto, pronto. Glória a Deus. Então, gente, ela fez live com todo mundo, né? Entrevistou todo mundo e nós falamos com ela, não. A senhora precisa ser entrevistada, né? Então ela Pati, a sua veio. imagem não tá boa. Não, A sua Samuel, internet não pega tá essa. boa aí. Sério, deixa eu tentar então Você ver aqui. tá turvo, não tá bom não. Minha imagem, preciso. Veja aí, por favor. A minha tá boa, é a sua que não tá. Tá, então peraí, tá? Tá Ainda melhor? não. Não, tá Ainda não? turva. Tá turva aí, amor? É a imagem que tá Tá tudo ruim. certo? Melhorou, melhorou, melhorou. Melhorou? Melhorou, Pronto, eu liguei a melhorou. minha internet. É melhor. Pronto, tá bem melhor. Pronto, então, dona Vânia, se apresente aí para esse povo poderoso. Então, a surpresa sou eu. Sou eu que hoje vou falar para vocês, né? Me pediram isso, eu ia colocar outra pessoa, mas disseram que eu que deveria falar também nessa parte do profético. Gente, não tá travando, não, tá bem. Eu tô vendo Patrícia bem. É porque É porque tem um delay, às vezes eles estão. A internet também demora um melhorou, pouquinho. pessoal. Veja aí direitinho, melhorou. Pronto, Tá ótima a imagem, viu? que bom. Então, estou aqui, né? Todo mundo já me conhece. Eu tenho algumas coisas interessantes para falar para vocês.
do chamado profético, do Mulheres no Proféticos, né? Meu nome é Vânia Nascimento, todo mundo conhece, casada com Raimundo Nascimento, mãe de 2 filhas maravilhosas, né? Patrícia e Leilane, tenho 2 netos poderosos, 2 genros que são como filhos para mim, né? E tenho uma chamada de Deus. Nunca fiquei preocupado com essa coisa de chamada, nunca. Para mim, quis fazer sempre o que Deus me mandou fazer. Pregar a palavra, servi-lo. Mas aprove a Deus de me conceder esse dom, então não posso mais fugir. Estou aqui, Patrícia. Hoje, Amém. Patrícia que vai me entrevistar. Ai, meu Deus. Tem algumas perguntas para a senhora. Como e quando a senhora percebeu o chamado profético na sua vida? Então, queridos, vai chamando mais pessoas, vai divulgando, que tem muita coisa boa, né? Que a gente vai passar. Em 92, né, 1992, eu entreguei a minha vida a Jesus. E fui para a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja bem tradicional. Eles lá não criam nos dons, né? Não criam na oração em línguas. Mas eu aprendi muita coisa lá, Paty, que foi amar a palavra. Os presbiterianos, eles leem muito a Bíblia. Então, eu aprendi a estudar a Bíblia, a desejar a Bíblia lá na igreja presbiteriana. Então, com 1 ano de crente, eu já tinha lido muito a Bíblia, muita coisa. Eu lia e estudava, né? Então, só que no período que eu estava lá, assim, acho que com 2, 3 anos, tinha um grupinho de mulheres que sempre marcavam para ir para o monte orar, para ir para as vigílias. Seu pai não deixava eu ir, mas elas sempre vinham e faziam oração com a gente. Então, eu comecei a perceber que tinha algo mais do Senhor, que não era somente ler a Bíblia por ler, mas que existia alguma coisa mais que Deus queria me mostrar. E lá, foi daí que eu comecei a orar mais, pedindo o batismo do Espírito Santo, que lá ninguém ensinava. Até que um dia eu recebi o batismo e após esse tempo eu fui estudar no Rema, né? Amém, Foi em muito bom. 95. Em 1995 eu formei em Direito e eu pedi a Deus que queria estudar no seminário teológico para aprender mais a palavra dele. Foi daí que o Senhor me mostrou o Rema, porque o seminário teológico só existia, o mais próximo era em Recife. E foi daí que o Rema apareceu. E logo na primeira disciplina do Rema, né, a gente começou a ver quem era em Cristo, tal. E durante as aulas do Rema, todos percebiam que eu não era apenas uma aluna que estava ali para aprender um pouco mais, mas eu me dedicava, eu queria muito aprender mais. E foi quando em 97, eu fui naquela... A matéria a disciplina ministrando a palavra, né? Que foi que o pastor Eliomar, ele me viu e me convidou para ensinar no Rema, disse que estava me indicando para ensinar no Rema, indicando lá diante de Campina Grande, e ali eu comecei a ensinar a palavra. Até então, com aquele rótulo de que era mestre, né? Ensinar a palavra porque eu gostava dos conceitos do grego, eu queria saber como era no hebraico, queria saber de onde vinha a origem daquelas palavras. Eu não ficava naquela coisa rasa, eu queria saber o conteúdo de tudo. E ele disse que eu tinha um chamado para o ensino, tal. Comecei a ir, não é? E como foi mesmo chamado profético? Vamos lá, pessoal, divulgando agora. É fato que está aí, mas hoje sou eu que durante um mês estive trazendo pessoas poderosas para você. Agora é hora de vocês mandar esse aviãozinho para o mundo inteiro, né? Para ouvir um pouco das minhas experiências, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E também tem os 3 pontinhos que você pode compartilhar nos grupos de WhatsApp. Isso ajuda muito também. Pronto, divulga nos grupos do WhatsApp. Eu creio que vai ser poderoso, querido. Deus tem falado comigo algumas coisas para eu mostrar a vocês. Então, como foi que aconteceu, Paty? Eu lembro que um dia de domingo, o pastor Eliomar me escalou. Eu creio que foi o ano de 1998, porque ele saiu em julho de 99
Foi isso mesmo. Ele saiu em dezembro de 99. Ou foi início de 99, ou foi final de 98. Não recordo assim a data exata. O pastor Eliomar me escalou para pregar num domingo. Viu? Gente, veja aí que é muito interessante isso. Para você perceber, mulherada, como você não pode fugir desse chamado. Amém. E eu vou divulgar aqui quantas vertentes do profético existem. Que tem pessoas que não Amém. têm noção. E eu fui orar, Paty. Eu tirei aquele dia para jejuar, eu fui orar. E quando eu estava orando, no domingo à tarde, eu tive uma visão, não foi aberta. Mas eu vi que eu estava no púlpito pregando e um casal da igreja estaria lá e Deus dizia para mim, quando você estiver pregando, você vai dizer para eles que ela vai engravidar, porque eles não podem ter filhos. Eu não recordo se era ela ou ele, que não podia gerar. E você vai dizer que daqui a um ano ele vai estar com esse bebê no colo. Uau. Meu amigo, eu tremi nas bases, porque primeiro que é a primeira vez que eu pregava num domingo à noite, o pastor ele era muito cuidadoso com o púlpito, e ele, para dar para uma mulher, domingo à noite, era só Deus. E foi isso que ele disse que estou te ligando, ele me chamava de doutora Vânia. Doutora Vânia, estou te ligando para te convidar para pregar domingo à noite. E ai de mim se dissesse que não. Né? Eu acho que ele me ligou de manhã para eu pregar à noite. Ele era assim, foi um bom treinador. Né? E aí, Paty, eu digo, meu Deus, isso é loucura da minha cabeça. E o Senhor dizia, como? Da mesmo jeito que Eliseu disse para aquela sunamita, que daqui a um ano, você vai dizer a data que ela vai ter esse bebê. Paty, e aí eu fiquei orando em línguas, fui pregar. Na hora que eu comecei a pregar, foi um sermão completamente diferente. Eu tinha anotado tudo cuidadozinho, né? Todo cuidadoso. E eu fui ministrar bem. Até então, eu digo, isso é coisa da minha cabeça. Porque geralmente é assim, pessoal. A gente fica achando que é coisa da nossa cabeça. E por causa disso, a gente tem perdido muitas unções proféticas no nosso meio. Por achar que é coisa da minha cabeça. Mas se você é uma pessoa que ora, que tem temor a Deus, que estuda as Escrituras, pode ter certeza que você é uma pessoa habilitada para Deus te usar. Amém. Em tempo e fora de tempo. Né? Então, Paty, eu cheguei e eu estava ministrando, aí de repente começou. Eu te dei um recado e você não está querendo dar. Paty, começou uma inquietação em mim, eu não sabia mais para onde ia no texto, porque era o próprio Espírito Santo dizendo, não foi somente para pregar a palavra, eu te chamei para dar o recado para esse casal. E, Paty, quando eu olhei, o casal estava lá. Eu digo, Eita. Misericórdia. Eu sabia o nome, sabia tudo. E aí, aquela angústia, só sabe quem já passou. Acho que muita gente aí já passou por isso. Meu Deus, é de Deus e não é, e é de Deus e não é. Eu estou falando da minha primeira experiência no profeta. Né? Isso aí na igreja. Porque antes, quando eu não era cristã, as pessoas diziam que eu tinha sensibilidade, que eu era espírito, eu era uma médium. No meu trabalho, todo mundo dizia que eu era médium. Eita. E que eu tinha que me exercitar nisso, tinha que me especializar. Por exemplo, eu vi quando minha mãe morreu, eu vi o caixão chegando, eu vi tudo. Eu sabia que eu ia receber a ligação dizendo que ela estava morta. Eu vi a cor do caixão, tudo. Então, quando Raimundo entrou no quarto para dizer a notícia da minha mãe, ele nem precisava falar muito. Eu já sabia, Deus já tinha me mostrado. E eu não era crente. Então, as pessoas diziam no meu trabalho que eu percebi algumas coisas. Rapaz, você é médio, você precisa frequentar um centro espírita, você vê as coisas, e eu ficava com medo, por quê? Porque minha mãe era crente. Então eu sabia que a mediunidade não tinha nada a ver com Deus, que era um engano de Satanás, e que eu não pude, mesmo sem ter Jesus, eu tinha o temor, porque a minha mãe tinha dito aquelas coisas, né? Aí eu já tinha essa experiência antes, mas como cristã foi aí, quando eu cheguei. Aí, de repente, aquela inquietação, o Espírito Santo, você vai ter que falar. Parecia que as palavras da Bíblia sumiram. Eu não vi mais nada. Ou eu dizia, eu tinha que correr daquele púlpito. Só tinha duas alternativas. Ou soltar a profecia, ou correr do púlpito chorando.
E aí Deus me deu uma coragem sobrenatural e eu parei, fechei a Bíblia e disse, olha, hoje à tarde, acho que eu não olhava para ninguém, acho que eu olhava para cima. Eu estava orando e eu vi um casal aqui que não pode ter filhos. E Deus disse que eu chamasse você à frente, porque eu vou orar por você. E você vai estar com a criança daqui a um ano. Um ano exato, contando de hoje, você vai estar com um filho nos braços. E aí eu disse, esse casal é Fábio e Cláudia. Fábio Muniz e Cláudia Muniz. Eles vieram para frente na mesma hora chorando. Pato, eu não tinha conhecimento nenhum deles. Só de oi na igreja, quase não os via. Entendeu? Não sabia a impressão, porque eu perguntei, Deus, eles não querem ter filho, deve ser porque eles estão se preparando para comprar uma casa própria, para isso, para que são escolhas. Deus disse, não, é porque é esterilidade. Pato, quando eu chamei, na hora que você fala que a pessoa sou eu digo, meu Deus, parece que tinha sido 1000 quilos. Aí toda a igreja olhando para mim. Só que eu dei a data. Eles veio para frente, eu orei por eles, caíram no poder. Gente, foi a minha primeira experiência profética. Uau! Mas tinha a data de 1 ano. Né? Paty, com 30 dias, ela trabalhava numa clínica, Cláudia, à época. Com 30 dias, praticamente, eu recebo uma ligação no meu trabalho. Vânia, aqui é Cláudia. Eu disse a Deus que quando eu tivesse a notícia, você seria a primeira pessoa a saber. Paty, 30 dias ela estava grávida. Glória a Deus, ela disse, glória a Deus. Eu disse a meu marido e estou dizendo a você. Gente, eu me alegrei. Aí, ou seja, 30 dias, faltava ainda o quê? 11 meses. Então, ela ia ter, né? No 8º mês, só era 9 meses realmente. Era 10 meses, porque é 9 de gravidez, 1 mês que ela ficou aguardando engravidar. Paty, mas sabe o que aconteceu? Com 1 mês, ela abortou. Ela perdeu o bebê. E a minha cabeça entrou em parafuso. Como é que eu vou explicar agora a Deus? Deus, isso é coisa de louco. Como é que o Senhor me manda dizer que a mulher tem um filho, ela era estéril, um filho com 30 dias, e essa criança morre. Paty, minha cabeça, só que eu descobri no Rema que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Amém. Eu me agarrei na palavra dele, disse, Deus não foi homens, eu não tenho por que estar inventando isso, eu fui para os pés do Senhor, eu disse, Pai, o Senhor me disse, ainda falta, Senhor, 10 meses, ela ainda pode engravidar de novo e ter o bebê. Patrícia, de forma sobrenatural, com 1 mês depois, ela engravidou novamente. Aleluia. Até era arriscado, porque ela tinha sofrido um aborto. Só que foi aborto de 1 mês. Ela engravidou. Patrícia, para a glória de Deus. Com menos de 1 ano, Cláudia e Fábio estavam com Beatriz nos braços. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu disse, Deus, se tiver de nascer de 7 meses, vai ter que nascer, porque o Senhor... Gente, quando você recebe uma palavra do Senhor, mulheres que estão me ouvindo, se você tem convicção que é Deus, pode chover canivete, pode dar no que for, você tem que se agarrar nele. Eu me agarrei nele, eu disse, Pai, os que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Isso. Eu não pedi isso, eu estava em oração, e o Senhor me revelou, nem que nasça de 7 meses, em 1 ano certinho, Paty, com 1 ano, ela estava no púlpito fazendo a apresentação da bebê. Aleluia, detalhe, glória a Deus. Com 3 meses depois, estava grávida da segunda. Aleluia. Você conhece as filhas dela? É Bia e Béia, alguma coisa assim. Beatriz e não sei se é Bianca, são 2 Bias. A gente chamava de 2 Bias. São só, Rosana tá aí, deve estar lembrando das meninas. Ou seja, isso tem praticamente 20 anos, Paty, que aconteceu. Foi no ano de 99, por aí. Então, foi a minha primeira experiência no profético. E de lá, então, as pessoas começaram agora a perceber, rapaz, o que ela falar, porque você tem que... Você que está me ouvindo, você precisa entender que a mulher no profético, ou o homem também, eles têm que adquirir uma reputação profética. Amém, muito bom. Por isso que eu falo muito, Patrícia, cuidado em estar dizendo, Deus me disse, Deus me falou, olha, Deus me mostrou. Não, amados, você pode dizer, eu estou vendo isso, eu estou sentindo isso, mas cuidado de não usar o nome de Deus,
Porque nós precisamos de profetas com reputação. Amém. Quando eu liberei aquela palavra, eu sabia. Rapaz, se essa menina tivesse nascido de 5 meses ou 6, ia nascer naquele ano. Porque Deus não pode mentir. E Deus honrou aquela minha primeira experiência com o profético de forma pública. Então, a partir daí, eu percebi, Paty, que eu não era uma crente comum. Como eu percebi que além de ser uma filha de Deus, havia um chamado ministerial na minha vida e que Deus ia me usar muito quando eu estivesse ensinando. Né? Eu não fico assim, toda hora profetizando, mas muitas vezes quando eu estou pregando, ensinando, ou orando, Deus começa a me revelar coisas. Às vezes você está numa aula comum do Rema e de repente tudo para e o Senhor diz, fala isso, fala aquilo, e Deus cumpre. E às vezes nem eu lembro, amados, mas Deus lembra e as pessoas lembram também. Então, essa foi a minha primeira experiência. Tem algumas mais que no decorrer eu vou contar, amém, para vocês. Vocês estão sendo abençoados? Eu sou a surpresa, irmãos. Você que entrou agora. Amém? E continua divulgando a live, irmãos. Continua passando para os seus contatos, para os seus amigos, para eles também serem abençoados. Já temos muita gente né? aí. Foi, liguei. Para ouvir. Veja aqui, ela está botando nos meus contatos. Então pode falar, Patrícia. Eu tenho muita coisa aqui que... Tá, mais uma acordei perguntinha. cedinho demais hoje para orar. E John? Tá curado, em nome de Jesus. Amém. Tá aqui nos pés do profeta, né, meu bebê? Deus se manifesta na sua vida em visões, sonhos, discernimento de espíritos ou outra forma, ou todas essas formas de forma variada? Veja bem, Paty, eu não tenho em mim uma coisa assim muito específica. E é uma coisa que o profeta precisa entender. Deus tem as suas multiformes, né, maneiras de agir. Como Leilane falou ontem, o Espírito Santo é o mesmo. Mas há diversidade nos dons, não é isso? A Aline está aqui me assessorando. Então, eu não quero colocar o Senhor numa caixa. Amém. Né? A gente às vezes, Deus só vai falar comigo por sonhos. Deus só vai falar comigo por visões. Não. Eu creio que o Senhor só quer que estejamos disponíveis e disponibilizados. Amém. Entendeu? Para o que ele quiser mostrar. Eu já tive muitos sonhos que eu sabia que eram proféticos e todos aconteceram. Mas acontece muito Deus estar ensinando a palavra e, como eu falei, de repente salta uma palavra, são as impressões. Salta uma palavra que foge daquele contexto e eu começo a liberar. E acontece. Então, não há como diz... ai, meu Deus. Algo específico, né? Não é algo assim específico. Deus já me usou isso. O menos usual é visões. Eu tive pouquíssimas visões na minha caminhada. Pouquíssimas. Visões abertas que eu lembro só foi uma. Eu vi o mapa do Brasil em um acampamento de carnaval ele virado para baixo. E o Senhor disse para mim, para vocês entrarem em intercessão agora. Porque demônios estão assolando a nação. Eu só lembro dessa visão aberta. Agora, tenho muitas visões no espírito interior. Aquelas impressões que eu sei que é Deus querendo revelar algo. Mas uma coisa que o profeta não pode ser, a mulher no profeta, precipitada. É melhor ser um pouquinho, parecer até que é devagar, mas cautela. A gente precisa ter cautela para não dizer assim diz o Senhor, porque acima de tudo tem que haver o temor a Deus, o cuidado, né, de estar usando o nome do Senhor. Irmão, eu temo muito, Padre. Então, quando Deus realmente me mostra, eu tenho que realmente ser bem detalhista, procurar no Senhor. Claro que existem ocasiões inusitadas, que você está num culto pregando e é de repente. Mas eu já teve uma preparação antes, de oração, de jejum, onde você se torna sensível para o mundo espiritual ficar aberto para você. Mas, mais do que nunca, ter cautela. É melhor ser mais lenta do que precipitada e deixar espírito de engano, espíritos familiares entrar. Isso é perigoso demais. É verdade. Amém. Muito bom. Muito bom. Acho que tem outra pergunta aqui. Estamos falando sobre mulheres do profético.
Isso mesmo. E lembrando, queridos, que aqui nos comentários fixados nós temos o PicPay. E eu tenho certeza que você está sendo abençoado com essa ministra poderosa. Então, você entra no PicPay, deposita uma oferta de amor. Se você está achando muito complicado esse negócio do PicPay, entra lá no Verbo Church e coloca lá a oferta ministro e especifica o que você quer dizer, para quem é, né? Coloca em específico. Uma pergunta aqui. Se a senhora se lembra de algo marcante ou até assustador que Deus te revelou, né? Não precisa contar os nomes das pessoas, né? Mas só o fato, assim, a senhora lembra de alguma experiência? Então, assim? marcante, né? Como eu falei, foi essa gravidez. Não foi nem a gravidez, porque sempre há uma constância, né? Em Deus me revelar que mulheres estéreis vão engravidar. Sim. E eu imponho as mãos e a cura do Senhor brota. Mas isso foi muito marcante, essa questão da data exata. Sim, é verdade. Como também, para vir para Salvador, você sabe, seu pai foi muito resistente e Deus me mostrou claramente que viríamos e ele disse a data exata. Ele disse, não passe de 14 de janeiro. Eu lembro disso, eu expressei isso para seu pai e 14 de janeiro a gente entrou nessa cidade. Verdade. Lembro como hoje. Agora, assustador, teve alguns fatos, talvez, eu não vou dizer os nomes por questão de ética, mas alguém pode, assim, assimilar. Eu lembro que eu tive um sonho com um certo ministro, eu vi dentro de um caixão. Até então, esse ministro estava na ativa, pregando e tudo mais, né? Ensinava no Rema também. Mas eu o vi dentro de um caixão morto e a sua esposa chorando muito e gritava, se agarrava comigo e com o pastor Raimundo e dizia assim, como vou criar meus filhos? Né? Como vou criar meus filhos? Isso no sonho. E eu dizia, fica tranquila, porque enquanto essas crianças estiverem pequenas, nós vamos te ajudar. Pati, e aquele sonho ficou o dia inteiro e o Espírito Santo disse, chame a esposa. E eu entrei em contato com ela, e expressei para ela aquele sonho. Eu disse, olha, eu tive um sonho com seu esposo e você chora. Contei tudo. Ela usou esse jargão de crente, né? Misericórdia, não. Misericórdia disse, olha, eu estou relatando um sonho, eu não sei o que está acontecendo, mas esse sonho... E aí eu o chamei também. E relatei para ele o sonho. Pati, eles não consideraram, mas Deus já estava nos mostrando o que ia acontecer. Eu sei que quando eu falei, você já soube o que é, algumas pessoas já sabem. Sim. E foi muito assustador, porque eu via literalmente o caixão dele. E eu lembro que precisamos viajar, depois de 2 meses daquele sonho. Essa pessoa ligou para mim, eu quero falar com você. Eu estava no aeroporto, a caminho dos Estados Unidos. Não, eu estava em um aeroporto em Recife. Quando ela ligou e disse que ia falar comigo, eu disse, você está me ligando para me dizer que vão para uma cidade tal, 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 tal. Como é que você sabe disso, Vânia? Eu disse, porque o mesmo espírito que me mostrou seu marido no caixão também está me dizendo que você está me ligando para informar que vai para a cidade tal, tal, tal. Ela se assustou e literalmente, Paty, em menos de 1 mês, eles foram embora. Ou seja, do sonho para a ida deles para aquela cidade, passaram-se 3 meses. Nem 3 meses. Nem 3 meses. E eles foram, parecia que estava tudo bem naquela cidade, mas o sonho tinha sido revelador. Porque, queridos, a revelação profética, sabe? Deus nos dá essa revelação como... tem um autor que diz que são anti-tanques, né? Anti-tanques com mísseis, uns tanques cheios de mísseis para destruir, né, os planos do diabo. Vocês estão entendendo? Um tanque cheio de mísseis poderosos para detonar o que o diabo está tentando fazer. Então, aquele sonho era para revelar, porque Deus já sabia o que eles estavam planejando, Deus já sabia o que ia acontecer no futuro, e Deus estava tentando evitar. Agora, Deus deu a gente livre escolha, por isso que o profeta, quando ele liberar a profecia, não tem que sofrer. Profeta, você não tem que sofrer, porque é natural do profeta ficar querendo sofrer, achar que é responsabilidade sua. Não é. Você é como aquele carteiro
que pode trazer Isso. um diagnóstico de morte ou uma carta de prisão, mas ele não tem culpa Muito de bom. nada. Ele só Muito é bom. o portador. Então, eu ainda sofri um tempo com essa situação e Deus dizia, você não é para sofrer e tudo mais. E, Paty, eles pareciam que estava tudo bem no primeiro ano. E no segundo ano, já da profecia, porque o melhor amigo do profeta é o tempo, queridos. Se você tem convicção que foi Deus que falou, não fica se justificando. Se você orou, você é uma mulher de oração, estou falando para mulheres, porque é o maior nosso público. Você tem intimidade com o Espírito Santo. Não vá se justificar. Amém? Porque o melhor amigo do profeta é o tempo. E eu fiquei, parecia que estava tudo bem. Paty, 2 anos depois, Deus me deu outro sonho. Agora com aquela esposa chorando copiosamente. Mas Deus não me dizia por que ela chorava. E qual foi a situação? Quando eu liguei para ela, Deus disse, liga para ela. Depois de 2 anos do sonho. Eu soube da triste notícia. Ele tinha caído em adultério. Ele tinha perdido o ministério. E ele tinha pedido divórcio àquela esposa. E ela estava chorando como uma louca. Então, foi assustador para mim. E naquela mesma hora eu disse que não fica assim, nós vamos te ajudar financeiramente. Já em outra cidade eles morando, mas o Senhor mandou a gente ajudar, porque foi um sonho que eu tive há 2 anos antes. Sim. Lamentavelmente, hoje eles estão divorciados, ele está fora do ministério. Ela estava para casar, não sei se casou. Então, queridos, para mim foi muito assustador isso. Mas Deus revelou como cuidado, não foi para condenação. Amém? E agora só resta a gente orar para que a perfeita vontade de Deus se cumpra na vida dessas pessoas. Então, esse foi um assustador. Teve um outro também, Patrícia. Eu já morando em Salvador, eu estava no trabalho, porque, gente, se você, às primeiras horas da manhã, busca a Deus, você dedica o seu primeiro tempo ao Senhor em oração, e mesmo você indo para um secular, trabalhando com coisas que não tem nada a ver, que não parece espiritual, mas esse estigma de secular e espiritual tem que acabar, porque nós somos espirituais. Amém. Eu lembro que eu estava no meu computador lá no trabalho, digitando, e veio de repente, vá a tal cidade, porque pastor fulano de tal precisa ouvir isso, isso e isso, porque se ele não se arrepender, vai morrer. E o Senhor disse mais, não passe nem mais um dia. Você vai falar com seu esposo, e ele vai concordar em viajar com você. E você vai àquela cidade. Patrícia, não foi fácil. E eu fui até aquela cidade com meu esposo. Aquele pastor estava muito enfermo. Mas o Senhor disse para mim, na hora, se ele se arrepender, eu vou liberar a cura. Muitos já oraram por ele, mas não se trata de eu não querer curá-lo. É a desobediência dele. E não foi fácil, queridos. Eu liguei para aquela esposa, perguntei, pastor fulano está em casa, tá? Eu preciso ir aí, eu tenho um recado de Deus. Gente, é coisa boa você dar boas notícias, você vai ser milionária. Patrícia fica pronta para ganhar muitos milhões, né? Você vai conhecer o mundo, isso é maravilhoso. Mas você trazer uma sentença de morte, eu tremia nas bases, mas eu sabia que era Deus. Volto a dizer, queridos, a intimidade, né? O maior propósito do dom profético, preste atenção, é a intimidade com Deus. É a gente estar mais íntimo com Ele. O maior propósito de você ser profeta não é você se autopromover, não. É juntar a noiva com o noivo. Amém. É a revelação para a sua noiva de Jesus Cristo como noivo. É limpar a igreja no sentido de trazer a santidade. Porque Jesus vem buscar uma noiva sem ruga, sem mácula. Então, a liberação do profético, tem a ver com isso. Pessoas estão procurando fama. Pessoas estão achando assim, a dom profético traz dinheiro. Não, mas qualquer dom, se você tiver diligência, tiver zelo, tiver em obediência, você vai enriquecer. Qualquer dos 5 dons. E mesmo se não tem os 5 dons, se você é um crente diligente, que ama o Senhor, que quer obedecer, você enriquece. Mas
Nós precisamos ter a profecia, o ministério profético, como forma de revelar Jesus. Como diz o Espírito da profecia, ele dá o testemunho de Jesus, está em Apocalipse isso. Então, enquanto mulheres e homens quiserem se autopromover com a profecia, sabe? A igreja vai ficar abafado. Mas quando a gente quiser profetizar coisas de santidade, né? É ajudando a noiva a se aprontar para receber o noivo. Porque se Jesus voltar hoje, amados, com corrupção na igreja, com difamação, com adultério, sabe? Com tantas coisas erradas, muita gente vai ficar. E o profético tem que se levantar para trazer essa santidade, esse Amém. testemunho de Jesus. O propósito puro do profético é isso, é ajudar a noiva a se aprontar. A noiva com roupa de linho fino, como diz Apocalipse. João teve essa revelação. Então, se você tem no seu coração, mulher que está aí, que é profeta de Deus, você tem no seu coração simplesmente você trazer a santidade, o adorno à noiva, para se encontrar com o noivo, a intimidade do Espírito Santo, para se encontrar com o noivo, fique pronto, que Deus vai te usar muito nessa terra. Amém? Amém. Muito Vocês estão bom. aprendendo? Então, outra coisa, Paty, que eu tô olhando aqui um negócio, eu sei que você está dizendo, tá olhando o quê? Tô olhando aqui. Eu anotei algumas coisas. Então, a adoração e a intimidade ao Senhor vai liberar com mais rapidez o profético Amém. na sua vida, na vida dos que estão me ouvindo e na igreja. Amém? Muito bom. Eu não quero ser profeta, mas para só ter um título, porque esse chamado ele atrai as pessoas. Mas esse não pode ser o nosso propósito. O propósito é dizer, Senhor, eu quero ser o instrumento teu para trazer a noiva lapidada. Amém. A noiva cheia do seu poder. E uma outra coisa, então, aí eu fui até aquela cidade, pai. E ao chegar lá, eu chamei meu irmão, eu junto com o Raimundo. Ele estava muito enfermo. Toquei nas mãos dele e disse, pastor fulano, Deus me tirou de Salvador tantos quilômetros para estar aqui. Para dizer para o Senhor que Ele não quer que o Senhor morra. Ele não quer que o Senhor vá tão cedo para casa. E Ele quer te curar. Agora tem um problema. A cura. Quantas pessoas já orou por você e impôs as mãos? Mas a cura está retida porque o Senhor, né? Eu dizendo a ele como pastor. Sim. O Senhor abriu uma igreja quando nunca Deus mandou. O Senhor Uau. abriu uma igreja para competir com o pastor principal. O Senhor abriu a igreja com seus recursos financeiros, não foi Deus que mandou. E por causa disso, ou você entrega essa igreja ou você vai morrer cedo. Paty, ele chorou copiosamente, ele chorou. Ele é verdade, me perdoe, chamou a esposa e nós oramos. E eu orei por ele, eu estava certa da cura. Eu não tive dúvida, só que ele deixou de lábios. Ali mesmo Deus mostrou para mim. Ele ligou para o pastor que estava naqueles dias à frente, procurando saber como é que está isso, como é que está aquilo, quanto entrou de dízimo, quem é que fez isso. Aí o Espírito Santo disse, ele só falou de lábio. Olha ele se envolvendo com a igreja. Era para ele ligar para aquele pastor e dizer, acabou, a partir de hoje eu estou fora. A Rosana disse, lembro disso. Ela lembra, ela participou disso. E eu voltei para Salvador sabendo, ele não vai viver. Poucos dias eu recebi a notícia da morte dele. Fui ao sepultamento. Um homem de Deus está com o Senhor. Mas não se arrependeu, porque tinha que ser um arrependimento de dentro. Largar tudo. Então, foi algo muito forte. Muito, entendeu? Então, existem essas coisas do profético, né? E outra coisa que a gente não pode deixar de mão nós temos que ter uma boa reputação quanto ao caráter. Mas esquecer a reputação no sentido de que se Deus mandar falar, você tem que falar, claro que sem quebrar os protocolos de submissão e autoridade. Sim. Você não vai expor uma liderança. Eu já fiz isso uma vez. Eu era menina, Deus me corrigiu. Falei a palavra certa. Falei para a pessoa tudo que ia acontecer. Aconteceu, mas eu disse no momento errado. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que saber a hora certa, se é publicamente, se é no particular. E uma certa vez eu estava pregando uma conferência de mulheres e estava envolvida com o Senhor. Quem me conhece sabe, quando eu vou pregar, eu não como.
Quando eu vou para conferência, eu faço jejuns, eu abro jejuns para ficar sensível à voz do Espírito, para que o dom profético ele flua com mais clareza. E Patrícia, pregando, de repente, né, no meio do culto, entrou pela lateral uma senhora acompanhada por outra, uma mulher muito bonita, muito elegante. E eu fui pregando, de repente o Espírito Santo dizia, vá até aquela senhora que entrou aqui agora. Eu disse, meu Deus, essa mulher é tão chique. Então, sabe aquela mulher lindona que você diz, meu Deus, que mulher bonita, que mulher maquiada, que mulher tão rica, deve ser assim, cheia de alegria e felicidade. O Espírito Santo disse, você vai orar por ela. Ela não dorme sem remédio controlado. Diga ela que eu estou dando a ela ações sociais nesse estado. Ações sociais, Senhor. Fala o que eu estou mandando. Mais uma vez relutando, de repente eu estava na frente dela. Quando eu pus a mão sobre ela, Deus abriu o mundo espiritual. E eu comecei a dizer, nunca te vi na vida, não sei o seu nome, mas o Espírito Santo está me dizendo que você é uma grande autoridade. Eu vi um manto de autoridade sobre você. Você é uma mulher de autoridade. Deus te levantou para fazer obras sociais e grandes. Aí, de repente, o Senhor disse, você diga a ela que a insônia hoje morre. Só que, como Deus me disse que a autoridade, tirei o microfone. Tirei o microfone nos ouvidos dela, eu disse, você hoje é curada de uma insônia crônica. Todo aquele medicamento que você toma, você hoje vai jogar. Ninguém ouviu isso. Quando acabou o culto, a esposa do pastor me chamou lá dentro. Quem estava lá? Essa senhora. Que ela estava perplexa com o que Deus fez, como é que falou essas coisas. Sabe quem era aquela mulher, Pati? Uma deputada federal. Já tinha sido prefeita na região. Essa mulher tinha trabalhos sociais fortes e estava tendo relutância, pessoas querendo roubar dela. E ela tinha anos que não sabia o que era dormir. Meu Deus. Eu quase caio de costas. Por isso que Deus disse, ela é grande autoridade. Deputada, ela veio de Brasília. Ela tinha chegado de Brasília para aquela cidade só para me ouvir. Porque a irmã disse que eu era uma profeta, não sei o que, aquela coisa toda. E ela quis honrar aquela pastora. Queridos, eu quase caí de costas. E detalhe, no outro dia, ela ligou para a pastora e disse, diga àquela irmã que eu dormi como uma criança. Aleluia. Então, mas tem pessoas que vão te intimidar, porque como é que você vai saber uma mulher tão linda daquela, tão, sabe? E aquela pessoa que estava dando a guarda-costa dela, porque ela era deputada, ela é deputada federal. É porque eu evito estar contando essas coisas, porque eu acho que a gente tem que parar com o exibicionismo. Deixa Sim. Deus fazer. Eu não fico contando essas coisas, né? Às vezes até pessoas me recriminam. Vânia, você precisa anotar as coisas que Deus faz. Não é que eu sou melhor que ninguém, mas se não for para trazer glória para Deus, eu não quero estar contando. Deixe que os outros contem. E, Pati, então essas experiências têm sido marcantes, né, na minha vida. Muito bom. E a gente não pode se intimidar, porque existe muita coisa de se profetizar para quem você conhece. É muito simples isso. Isso é profetada. E pode entrar Já espíritos conhece. familiares, mas tem gente que é perito em ficar dizendo para nós a nossa vida que a pessoa conhece. Gente, o profético é sobrenatural. Amém, isso mesmo. Se você quer dizer alguma coisa para um irmão, um recado, pega o telefone e fala, querido, olha, não vou dizer que Deus mandou eu te dizer, mas há no meu espírito essa impressão. Se eu estiver errada, me corrija, por favor. Sim. Né? A gente tem que saber ter essa humildade, mas Muito não bom. ficar querendo estar dando profetada para todo mundo, porque pode entrar um espírito maligno. O diabo é perito em usar muitos profetas também. Então, queridos, é isso que eu queria. Tem mais coisas, mas como os mais assim que eu lembrei agora. Amém? Sim, teve um outro, pai. Teve um outro que eu lembrei. Eu acho que Deus quer que eu conte. Então, Aí, conte. lá em Aracaju, esse fato foi público. Tinha uma adolescente que tocava no grupo de louvor. Eu amava como um filho. E ele cantava no louvor, mas ele estava com a vida meio no mundo, pé na igreja. E naquela quinta-feira, 1º de novembro, que antecedia 2 de novembro, dia de finados, ele cantando, tocando a guitarra, o Espírito Santo me mandou que eu dissesse Amós 5:5.
Buscar e me viver. E eu falei para ele, eu fui até ele, dei um abraço e disse: Deus está mandando que você volte a buscá-lo para você viver. Ele caiu prostrado no chão, gritando, urrando, pedindo perdão a Deus. E quando terminou aquele culto, ele me deu um beijo na testa. No outro dia, ele morreu afogado. E eu soube que as últimas palavras, quando ele caiu na água, ele disse: Jesus, eu te amo. Ou seja, né, todo mundo conhece essa história em Aracaju. E as pessoas questionando, meu Deus, como foi isso, um jovem. E eu lembro que naquela noite, né, do domingo, isso foi num sábado, teve o culto e uma irmã do louvor teve uma visão com ele, com vestes resplandecentes, dizendo: diga a eles que eu estou com o Senhor. Ah, mas eu não sei o que aconteceu, só sei que Deus mandou que ele buscasse para viver. Eu não sei se no coração dele, depois lá na frente nós fomos descobrir. Ele é irmão de Cássia, Cássia falou numa live sobre isso. Então eu fui o instrumento de Deus para dizer a ele que voltasse a buscar a Deus para viver. Eu sei que depois daquilo caiu um temor tão grande naquela igreja. Gente, há uma necessidade, mulheres, parem de se esconder. Há uma necessidade, sabe, do temor de Deus cair nas igrejas. E Deus vai usar o veículo profético, a revelação profética. Onde estão os Natãs, que não teve medo de corrigir Davi? Não, nem teve medo de perder a cabeça, que Davi podia mandar matá-lo. Onde estão, amados, os Elias, que confronta Jezabel? Deus não mudou, o Espírito Santo de Deus continua procurando nessa nova geração. Onde estão os Paulo? Paulo era pregador e profeta também. Paulo viu coisas e divulgava. Onde estão? Se você não for fiel no pouco, Deus não vai te acrescentar mais. Sim. São nas pouquinhas coisas, é um sonho ali, é uma visão ali, é uma impressão. Essa coisa de dizer, quando a bomba explode, Deus já tinha me mostrado. Isso é covardia. Isso mesmo. Se nenhuma mulher no profeta quis dizer isso, eu estou lhe dizendo. E pare de estar dizendo para as pessoas: Deus já tinha me revelado. Isso, os dons da profecia é para edificar, exortar, né? E o que mais, Aline? Edificar, já falei. Consolar. E consolar. Se você ficar dizendo: eu já sabia, você edificou quem? Você consolou quem? Você exortou quem? Você poderia ter evitado. De vez em quando eu estou dando uns confrontos em certos profetas na igreja. Não venha para cá me dizer, né, que Deus já tinha me mostrado. Você tem que dizer antes. Claro, Deus quer te usar, mulher. Tem um mês que nós estamos usando essas lives. Não é por acaso, não. É para que você, mulher, se desperte nesse chamado lindo. Amém? Amém. Se desperte. Mesmo. Pode falar, Patrícia. Rapidinho, né? Comecei esposa de pastor e profeta. E ainda mais de um pastor, né? Eu achei muito interessante as coisas que Leilane falou, as coisas que Mísia falou, todas foram maravilhosas, né? E eu acredito que propositadamente Deus me colocou com esse chamado perto do seu pai, né, que é pastor, porque como ele é pastor, ele é aquele apacentador. Seu pai não vê maldade nem malícia em nada. Não é que o profeta vai ver, mas o profeta vê o oculto e o profundo. O profeta tem um discernimento, né, que parece que ele está julgando. Mas se você tiver intimidade com Deus, você vai perceber que não é julgamento. É algo de revelação. O profeta ele se preocupa em dizer a vontade de Deus em meio a uma crise que vai aparecer. Por exemplo, nesse período, eu não tenho dúvida, Patrícia. 31 de dezembro, 1º de janeiro, Senhor, eu disse: Pai, eu quero orar 2 horas em línguas ininterruptas. Eu já orava muito, mas ininterrupto. Alguma coisa aconteceu aí. E eu disse, meu Deus, com que propósito? E eu orei janeiro, fevereiro, março. Final de março, a crise, a pandemia apareceu. Sim. E Deus já estava me preparando para ajudar seu pai. Eu não posso passar na frente dele.
Pati, quantas vezes, você sabe como minha filha, Deus me revela coisas e eu digo, mas Deus tem que falar com seu pai. Porque ele é que é o cabeça. Gente, para vir para Salvador, foi um parto. Deus me mostrava, revelava, o homem não cedia. E eu disse um dia, Deus, eu não posso ir para Salvador sozinho. Ou o Senhor fala com esse homem, ou tira isso do meu coração. E Deus usou o apóstolo Bando para falar com ele. Deu uma visão com ele aqui. Então você não pode, amada, ainda que você queira, porque a gente quer às vezes passar na frente dele, mas não deixe. Porque se tem um princípio, Pato, que tem que existir no profeta, é o princípio da submissão. Amém. Você não pode, mulher, porque é profeta, porque vê coisas na igreja. Deus te dá sonhos, te dá revelações. E seu pastor só fica ali na palavra, apacentando. Você não pode querer o lugar dele. Você não pode querer ser maior que ele. Você tem que, para dar uma profecia na igreja, perguntar a ele se é pertinente. Você, quando for viajar, tem que pedir a bênção dele. Isso são critérios para o profeta fluir, amados. Tem muito profeta dizendo, não, Deus me usa e está acabado. E estão tendo problemas sérios. Porque entra o espírito de rebelião, Patrícia. Então, se a mulher do pastor, eu não tiver cuidado, um espírito de rebelião entra em minha vida. Então, eu tenho que ter muita cautela para que Deus, quando me revelar, eu ia até ele. Meu filho, o que é que você acha disso? E ele Muito perceber do Senhor. Então, tem sido uma boa parceria. Às vezes ele me ouve logo, às vezes demora. Né? Ultimamente ele está me ouvindo mais, porque já existiam situações que ele percebeu literalmente que precisava confiar mais. No início ele dizia que eu era doida, que eu via demais. Você está delirando. Tudo isso eu já ouvia, mas do marido, pastor. Mas hoje ele respeita. Você tem que adquirir um respeito profético. Hoje, quando eu falo, eu tenho que ter até cuidado de falar, porque ele vai ouvir. Amém? Amém, muito bom. Então, eu vou deixar a senhora livre, né? A senhora já falou muitas palavras abençoadas, que já nos abençoou bastante. Então, eu vou desativar os comentários para o pessoal se concentrar mais. Mas lembra de honrar a vida da ministra, amém, irmãos? Pode Glória ficar à vontade. Então, queridos, uma coisa que eu quero falar, né? Para as mulheres que me ouvem. Primeiro, profeta não vê tudo. Nem tudo Deus vai mostrar, amados. A gente tem que ter cuidado para a gente não estar sendo mais uma cartomante ou uma vidente. A gente só vai falar se Deus mostrar. Lembra de Eliseu? Eliseu foi o profeta que disse à mulher que ela teria um filho com 1 ano. Mas quando o menino morreu, e a mulher foi a corrida atrás dele, correndo, ele foi dizer, Geazi, pergunte a ela o que aconteceu. Deus não revelou que o menino tinha morrido. Para mostrar para nós que nem sempre Deus vai revelar tudo. Senão, a gente seria Deus. Então, há uma necessidade de sabermos disso. Você não é Deus para saber de tudo. Outra coisa que o profeta tem que entender, nós somos os portadores para tirar a morte da panela. O que é isso? Onde é que tem morte? O profeta vai abrir a boca com a sua voz profética e vai tirar a morte daquele lugar. Porque subtende que a mulher profeta ela vai estar em intimidade com o Espírito Santo. E ele vai dizer, nessa pandemia, Pátria, Deus me levantou. Não para me mostrar o que vai acontecer lá para setembro, outubro, mas todo dia há uma mensagem profética de encorajamento, de exortação, animando, consolando, tirando a morte da panela, tirando a morte da vida dos vasos. Eu não tenho dúvida, cada live que eu tenho feito, mesmo que não pareça profético, eu vejo a veia profética fluindo. Amém. Tirando a morte das finanças, tirando a morte literalmente do corpo das pessoas, dizendo que elas estão saudáveis. Então, o profeta, ele foi levantado para tirar a morte da panela. Uma outra coisa, o profeta não precisa ter um vocabulário profundo. A gente viu quantas mulheres doutoras, outras simples donas de casa aí que eu coloquei propositadamente. Mães, donas de casas comuns, né? Mulheres que criaram seus filhos no Senhor, mulheres doutoras como a Mísia, né? Mulheres com tanta maturidade como Marisete, que é escritora, mulher como Leilane, advogada, trabalha com a justiça, uma série de mulheres. Irmã Conceição, dona de casa poderosa, profeta do oculto profundo. Então Deus mesclou aí, Lucimar aqui,
malha, faz exercícios, né? Que cuida do corpo. Gente, vamos parar de botar numa forma, não existe. Como também o vocabulário não precisa ser profundo, porque a palavra profética ela tem que ser simples, Paty. Amém? A palavra profética tem que ser simples para ter todos serem alcançados. Então, por exemplo, Natanael, Jesus viu Natanael, como é que ele disse? Eis aí um varão israelita que não há dolo nenhum. Jesus sempre encorajava. Mas minutos atrás ele estava zombando de Jesus. De Nazaré vem alguma coisa que preste? Jesus sabia disso, mas Jesus não se vingou. Jesus tratou ele como Deus viu. Então o profeta tem que ter cuidado para na hora de profetizar não entrar as emoções. Não entrar, eu não gosto dessa pessoa, pois na hora que eu profetizar para ela, Deus está me dando a palavra, eu vou meter agora minhas opiniões. Não entre nessa, porque o espírito de engano pode entrar. Amém? O profeta, outra coisa, Paty, que eu quero falar, eu sei que tem poucos minutos. Temos só 5 minutos, né? Mais ou menos. Acho que sim. Algumas vertentes do profético, sabe? Profetas têm várias vertentes. Por exemplo, existem os profetas que são de responsabilidades sociais. Por exemplo, o profeta Amós. Em Amós, capítulo 5, 24, ele diz: corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Um profeta do social. Isso que a sua irmã está fazendo, isso que as pessoas do rema prisional estão fazendo. Elas são profetas da área social. É muito lindo isso, amados. Existem os profetas que proclamam padrões do coração de Deus, onde desafia a igreja a chamar as pessoas de todas as esferas da vida a ter pensamentos, intenções, motivações que anunciem a santidade de Deus, que anunciem o fruto do Espírito. Então, não existe aquela regra. Profetiza Patrícia, profeta Leilane, profeta Raline, profeta Mísia, fala tudo do mesmo jeito. Não, cada um tem uma área específica. Existe, por exemplo, João Batista e Jeremias foram profetas que alimentaram o caráter de Cristo, promovendo a pureza em Israel. Tanto que Jeremias foi colocado no tronco, porque ele falava sobre os padrões do coração de Deus. Existem os profetas, pasmem, queridos, que promovem estratégia administrativa com viés político. Meu Deus! Quando eu estudei isso, um livro poderoso, sabe? De ministério profético, ele dizendo, por exemplo, Daniel, José do Egito, eles foram, Moisés, foram profetas que transmitiram uma estratégia administrativa com viés político de governo. Não foi à toa que Daniel esteve nos 3 governos como primeiro-ministro. Não foi à toa que José foi governador do Egito. Profeta, eles viram. E Deus deu essa unção. Ele não é de estar no púlpito dizendo assim diz o Senhor. Não. Foram profetas para áreas administrativas e do político. Eu tenho orado e crito que vai se levantar adolescentes, jovens, mulheres cultas, instruídas, que talvez nunca vá num púlpito dizer assim diz o Senhor, mas tem uma veia profética administrativa, uma veia profética política, amém? Outra área profética, líderes de adoração profética, pá. Amém. Rei Davi é o melhor exemplo. Muito bom. Ele foi um líder, ele trazia a presença de Deus. Então você pode estar aí falando com uma profeta de adoração. Eu vejo isso em Patrícia, é um profeta de adoração. Amém. Amém, que vai trazer a presença do Senhor. Tem um homem chamado Jason Upton. Como é? Sim. Ele é um Upton. profeta de adoração. Isso mesmo. Michael W. Smith também, profeta de adoração. Aquela Stephanie, né, da Bethel, profetas de adoração. Está adorando, traz a presença de Deus, né, e daqui a pouco profetiza. Gente, fica pronto para isso. Falta quantos minutos, Paty? Ainda não apareceu o relógio para mim, não. Outra coisa, profetas intercessores. Amém. Tem pessoas aí que estão me ouvindo que talvez nunca vá num púlpito pregar uma mensagem profética, mas são intercessores. Daniel foi intercessor, ele também foi um profeta intercessor. Ele clamava pedindo perdão a Deus por ele, né, em nome da nação. Ele dizia, eu pequei. Quando era o povo, a intercessão. Gemidos de intercessão. Então, amados, não vamos colocar um rótulo.
Eu sei que tem muito mais estudo, mas fiquem prontos que vem algo profundo aí, algo novo. Não vou revelar, Aleluia. Deus tem colocado no meu coração e nós vamos fazer. Aqui só é uma palhinha do que Deus vai fazer. Eita, pessoal, paz. Ai, do nada cortou aqui, terminou. Vamos ver se o pessoal volta aí para mais, só para ela finalizar o que ela estava dizendo, né? Meu Deus, que coisa, não apareceu nem o reloginho. Vamos entrar. Vamos lá, rapidinho. Irmã Vânia, se a senhora entrou aí, sinaliza. A Samuel tá tentando entrar em contato. Estamos sendo muito abençoados, tá? Nós não vamos ficar 1 hora, não, tá? Mas só para finalizar, porque cortou de repente. Não apareceu o relógio, não apareceu nada. Então a gente vai finalizar. Você concorda? Então manda um aviãozinho para o pessoal que tava aí. Vocês estão voltando, graças a Deus. Então vamos ver se ela chegou aqui. Só pra gente finalizar. Que coisa, né, gente? Termina parar assim do nada. E para finalizar. Pronto, Pois cortou do é, nada. acabou antes do tempo, mas nossas mulheres são fiéis. Nosso povo é fiel, Deus está fazendo grandes coisas, amém? Então eu parei, né, queridos, falando sobre. Você salvou essa live, Paty? Talvez. Pronto. Eu parei falando sobre os intercessores proféticos, né? Sim. E nesse tempo a gente tem uma profetisa famosa chamada Cindy Jacobs. Alguém já ouviu falar? Ela Sim. intercedeu pelo Brasil, ela profetizou coisas no Brasil e tem acontecido. Né? Ela profetizou muito acerca do Brasil com intercessões proféticas. Por exemplo, a Sim. profetisa Ana, ela não saía do templo, ela profetizava acerca da chegada do Messias, era intercessora. Sim. Gente, o profético tem várias vertentes, não fica bitolado, só achando que profeta é aquele que está no púlpito. Não, Deus quer te usar em várias áreas. O maior propósito do profeta, como eu falei, é trazer a limpeza da noiva, o contato da noiva com o noivo, uma noiva santa. Amém, queridos? Glória a Deus. Outra nuance, Pati, são aqueles profetas portadores do Espírito Santo. Você fala, mas todos não portam? Sim. Mas tem um tipo de profeta, Pati, que quando ele sobe no púlpito, a presença de Deus é muito tangível. Amém. Não precisa fazer muito esforço. Quer ver? Profetas evangelísticos existem também. Amém. O que Glória a dizer de Deus. Ketri Kuma? Ela era uma grande evangelista, mas quando ela dizia Jesus, atraía a presença. Então, existem profetas que são aqueles que vão atrair o Espírito Santo. Charles Finney. Charles Finney, ele era um evangelista, assim, mas quando ele chegava nos lugares, só em ele passar, as pessoas caíam no poder. As pessoas se arrependiam chorando. Aquela Maria Woodworth, né? Aquele nome lá esquisito. Ela chegou em uma cidade, Paty. A história da igreja conta que ela entrou em uma cidade. E só em ela, sabe, orar, interceder. A cidade inteira veio para Jesus. Claro que a Rede Globo não vai contar isso, amado. O profeta não tem que estar afinado com novela, nem com artistas, mas sim com os céus. O profeta tem que ouvir a música do céu. O profeta tem que amar a adoração. Amém? As pessoas dizem, sou profeta, vivo o dia inteiro numa televisão. Não estuda sobre o assunto, estuda a vida dos profetas na Bíblia. Vai orar mais em outras línguas. Isso vai ativar o profético. Outra coisa, Paty, que o profeta faz. Existem conselheiros proféticos. Homens e mulheres que nunca vão estar na mídia, mas eles receberam o espírito de conselho e de entendimento. Que é o que diz lá em Isaías, capítulo 11, verso 2. Existem homens e mulheres hoje no corpo de Cristo no mundo, que são chamados para aconselhar reis, aconselhar, como chama? Presidentes. É uma unção profética específica. São os conselheiros profetas. De repente eu estou de frente aí, pessoas me ouvindo que Deus chamou para isso. Amém. Você estudou, você se buscou as coisas também do secular no sentido de
de ficar culto, intelectual e buscar as coisas de Deus. De repente, Deus está te preparando para ser um conselheiro profético. Alguém que vai ter Amém. acesso a governador, alguém que vai ter acesso a presidente, alguém que vai ter acesso a reis. Talvez eu não vá lá e você vai. Como profeta, vamos desmistificar que o profeta só é aquele que diz assim, diz o Senhor. Em uma conversa, até informal, você traz direções para aquela nação, porque Deus que vê tudo, que vê o amanhã, revelou a esse profeta, e esse profeta leva para Muito bom. o governador. Então, pá, tem muita coisa, mas eu quero concluir com isso. E sabe que tem profetas provedores? Amém. Quando eu ouvi isso, meu Deus, existem profetas preparados só para prover o reino. Você pode ter ideias geniais aí. Você pode ter um desejo de enriquecer, ser milionário. E ama tanto o céu que você não tem noção. Que você vai ser um profeta provedor. Amém. Alguém que Deus vai dizer, tem uma igreja em tal lugar. Está precisando de 100 mil reais. E você é o provedor para aquilo. Gente, isso é sério. Isso não é coisa da minha cabeça, não. Eu estudei sobre isso, eu tenho estudado. Nessa pandemia, Deus me despertou para muita coisa. Nós precisamos levantar esse ministério profético em todas as áreas. Invadir as 7 montanhas da sociedade. A educação, a família, a mídia, né, o comércio, a economia, os entretenimentos. Profetas, sabe? Provedores para o reino. Para lapidar essa coisa do povo. E parte profeta pode ser rico, vou voltar a dizer. Que história é essa de que profeta é aquele coitadinho? Não! Profeta precisa ser rico. Profeta precisa ser milionário para prover os sonhos de Deus. Sabe? Profetas visionários, Paty, existem. Aqueles que vão ter muitas visões. Visões abertas, visões fechadas. Visões abertas, visões fechadas. Impressões no espírito. Né? E visões de grandeza também. Você só vê coisa grande. Você é como Jacó, que ficava olhando para a visão. Jacó foi um profeta. Ele teve que estar olhando para aquela visão das varas talhadas. Porque diz assim, tem um profeta que diz assim, aquilo que você manterá diante de seus olhos é aquilo em que você se transformará. Amém. Eu vou repetir. Muito bom. Aquilo que você mantém diante dos seus olhos. É naquilo que você se transformará. Muito bom. Isso é os profetas visionários, amém? Então, eu quero concluir com isso, com uma mensagem que diz lá em Provérbios, eu anotei aqui rapidinho. Todos sabem que eu gosto de fundamentar as coisas, porque não tem esse negócio de dizer assim, profeta abre a Bíblia e tá aqui, Deus mandou falar. Não, Deus fala antes, entendeu? Amém. Deus fala, então, existe um Provérbios que diz assim, sem visão o povo perece. E algumas versões dizem assim, sem profecia o povo perece. E é isso que eu quero dizer para nós, amados. A igreja que não tem um profeta, a igreja que não tem uma mensagem profética nesses últimos dias, ela vai fechar as portas. A igreja que não permite que o sopro profético inunde nas suas ovelhas, o pastor que for ciumento com o profeta, ele vai fechar as portas. Porque o profeta não está para competir com o pastor, nem com o mestre. Ele é mais um dom ministerial a serviço do reino. E nós, como ministros, nós devemos dar oportunidades à profecia, treinar profetas. Sim. Treinar mulheres e homens profetas. Muito bom. Para não ser, sabe, Paty, porque ainda existe um bloqueio. Você não me perguntou, mas eu vou responder. A mulher no profeta. Sim. Ainda existem igrejas que quando você chega, sabe? O pastor vem para você e diz assim, profeta só dá trabalho na igreja. E eu preciso treinar mulheres e homens que sejam motivos de alegria em chegar em uma igreja. E não ser mais um que dá trabalho, porque não foi para isso que Deus ungiu mulheres no profeta. Não foi para isso, queridos. A gente vai tirar esse estigma de que é profeta que dá trabalho, que é profeta que causa confusão, que é profeta que deixa sujeira para o pastor na semana limpar. Não. Nós vamos ser aqueles que vamos limpar a igreja, trazendo de volta a santidade, trazendo as visões dos céus, trazendo as prosperidades,
ter palavras proféticas com ideias, com visões para o nosso povo. Amém? Amém. E é isso que eu quero dizer nessa hora. Muito bom! Que live poderosa! Eu quero, Pátria, agradecer a todas que durante um mês foram tão fiéis. Isso, né? muito bom. E quero aproveitar para convidar você para o Mulheres no Secreto. Amanhã. Você que ainda está aí, amanhã. Faz sua inscrição hoje, queridos. Hoje, faça ainda hoje, não deixe para amanhã. Porque eu vou estar pregando e eu vou falar muito sobre essa questão de mulheres também no profético. Porque o secreto traz as profecias. É essa linha que eu vou pregar amanhã. Amém, queridos? Muito obrigado. Pátria, obrigada por estar aí, né? E semana que vem vamos começar uma série de família, Patrícia. Muito bom. E eu queria que todas tivessem mulheres poderosas como Rita Borba, Cristiane Albuquerque, esposa do pastor Humberto, Sandra Gomes, tua tia. Sim. Né? Quem é mais, Aline? Esqueci agora. Edinalva Pessoa, esposa do apóstolo Sérgio Pessoa. Mulheres poderosas estarão aqui ministrando. Então, nesse mesmo horário, mas não vai ficar só nisso. Temos uma grande surpresa. Ainda em agosto. Amém? Muito bom. Então, pessoal, não esquece de seguir o nosso Instagram, né? Verbo Salvador. Não deixa de seguir, porque sempre tem lives maravilhosas e conteúdos maravilhosos. Amém? Segue também o nosso canal no YouTube. Se inscreve, na verdade, no nosso canal no YouTube. Segue também, né? Raimundo e Vânia Nascimento. É o Instagram dos dois, né? Eles têm o Instagram junto. Então, segue também para você ser mais abençoado. Padre, então, deixa eu dar uma explicação rapidinha. Sim. Uma pessoa ontem, o senhor, ele foi sorteado, ele fez um sorteio relâmpagos aqui na live, né, do Mulheres no Secreto. Sim. E ele entendeu equivocadamente que eu estava sorteando para as mulheres virem para o culto presencial. Mas eu não foi esse tipo de sorteio. O sorteio foi para dar o ingresso à pessoa. O sorteio para o presencial é amanhã. Amém, querido? Então, o sorteio não foi presencial, foi para as pessoas ganharem, para ver o Mulheres do Secreto no link online. Tá certo? Acho que eu consegui explicar. E, tá bom, queridos? Então, amanhã vai ter um sorteio para o presencial. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Oi. Pronto. Amanhã vai ter o sorteio para o presencial. Perfeito, tá certo. Tá bom? Então, obrigada, gente. Tchau, gente. Segue nosso Instagram, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima. Espero ter suprido, né? Essa lacuna de hoje. Espero ter sido uma bênção na sua vida. Com certeza, foi muito top, muito top. Mas aí tchau, tem mais. Gente. Eu tenho que sair.